Olá, meus amores e minhas amoras, como vocês estão? Espero que estejam bem e vamos para mais uma aula de arte. Eu estou com muitas saudades. E para gente se aquecer para nossa aula de hoje, nós vamos precisar de 3 objetos: uma meia, um livro e uma colher de pau. O que nós vamos fazer? Nós vamos brincar de equilibrar os objetos em diferentes partes do corpo. Estão preparados? Vamos começar! Da nossa aula de hoje é arte e natureza. Para acompanhar, pega sua apostila do grupo 5 e abre na página 303. Vamos observar essas imagens. Nós vemos aqui um pintor inspirando-se na natureza para fazer a sua obra de arte. Vemos que ele está com um cavalete, com um pincel, com uma paleta, com uma tela em branco, e vemos um campo cheio de flores e atrás um sol. Agora observe esta imagem aqui. Essa imagem é uma pintura retratando uma paisagem natural. É como se fosse o resultado da foto anterior, do que o pintor estava fazendo. Nós vemos o sol, nós vemos os pássaros, nós vemos também uma parte do céu em azul, vemos uma paisagem que parece um pouco que é água, que tem algumas plantas. E esta outra imagem aqui, nós vemos uma pessoa, um fotógrafo, com a sua câmera em um lugar muito exuberante na natureza. Vemos uma montanha, parece que ele está num lugar bem alto e que lá deve estar frio também. Esta aqui é uma fotografia
da cidade do Rio de Janeiro. Alguém foi neste lugar e com uma câmera fotográfica fez esta imagem. O que nós temos em comum nessas 4 imagens? O que você aí em casa acha? As 4 imagens possuem paisagens inspiradas na natureza. A natureza sempre foi grande fonte de inspiração para os artistas e as suas obras. Imaginem vocês como era o Brasil no tempo dos indígenas. Há mais de 500 anos atrás, a natureza era muito exuberante, porque a gente não tinha essas construções das cidades como nós temos agora. E os artistas que chegavam aqui, eles ficavam tão maravilhados com a fauna e com a flora brasileira, que são os animais e as espécies de planta, que eles fizeram diversas pinturas e também desenhos. Eles retratavam exatamente aquilo que eles estavam vendo para contar para todo mundo quantas belezas o Brasil tem. Depois que inventaram a fotografia, também passou-se a registrar toda a beleza da natureza por meio de fotos, mas a pintura começou a ter uma característica diferente. Alguns artistas pensaram que, já que tinha a fotografia, eles não precisavam fazer um desenho, uma pintura que fosse igualzinha à realidade. Eles podiam fazer uma pintura super diferente, como se fosse uma impressão daquilo que estava sendo visto. E quando eles faziam, eles pintavam com um pincel e espalhavam a tinta de um jeito bem diferente, que uma cor ia se misturando na outra. A natureza, então, sempre serve de fonte de inspiração e também para a gente lembrar o quanto é importante a gente estar preservando a natureza e o nosso meio ambiente. As obras de arte que têm como tema a natureza são chamadas de pintura com paisagem natural. E ela pode ter imagens de matas, rios, florestas, flores. Já as pinturas que possuem algo construído, nós chamamos de paisagem construída ou cultural. E envolve cidades, monumentos, pontes, estradas, prédios. Vamos ver alguns exemplos. E o que vocês acham que é? Uma paisagem natural ou uma paisagem construída ou cultural? Esta pintura, ela representa um campo de flores, o céu, a árvore. Então, ela é uma paisagem natural. E esta outra aqui, é uma paisagem natural ou é uma paisagem construída ou uma paisagem cultural? O que vocês acham? Ela é uma paisagem construída ou cultural, porque apresenta, a gente consegue ver lá atrás a Torre Eiffel, então é uma paisagem da cidade de Paris, vemos algumas pessoas, vemos elas com guarda-chuvas, vemos as luzes acesas. Observem essas pinceladas, parece que são massas de tintas. E se a gente chegar bem pertinho, parece que a gente não vai conseguir ver nenhuma forma, apenas um monte de tinta. E quando a gente vai se afastando, a gente consegue ver o desenho que forma. Eu quero contar para vocês e apresentar 2 pintores, alguns de vocês já conhecem. O primeiro é Claude Monet. Ele pintou muitas paisagens naturais e muitas paisagens construídas. Monet, ele criou um jardim para que ele pudesse ficar observando toda a flora e pintar. Ele pintou esta obra aqui, chamada Nenúfares, Efeito Noturno. Nenúfares é o nome desta flor que está ali, é uma planta aquática, que ela tem a flor e ela tem esta folha que fica boiando sobre a
água. Existe um museu chamado Museu Orange, que fica na cidade de Paris e que abriga um painel enorme que Claude Monet fez com essas plantas. Essa sala se chama ninféia. Ela é uma planta semelhante que pode ser chamada também ninféia ou nenúfares. Vejam só o tamanho do painel que ele fez, que quase dá a volta na sala inteirinha. Incrível a pintura de Claude Monet. Vejam só. Uau, que painel incrível! Eu vou deixar para vocês no nosso passo a passo e também aqui na descrição do vídeo um link para você entrar e visitar 360 graus a sala das ninféias com esse painel feito por Claude Monet. Vamos continuar. Uma outra pintura que ele fez e que ficou muito famosa é esta aqui, a Ponte Japonesa, ou a Ponte no Jardim de Monet, do ano de 1896. Observem que ele desenhou a ponte, que é uma paisagem construída e que nós conseguimos ver o reflexo da ponte no lago. Nós conseguimos ver também várias plantas, várias flores e grandes árvores. Claude Monet, ele pintou esta paisagem, a ponte, por 6 vezes e cada vez ele pintava de um jeito diferente. Ele pintava ao amanhecer, ao entardecer, para ver a mudança da luz, ou ele pintava com a ponte um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. Ele começou a brincar de como o dia pode também interferir no olhar do pintor. Tem dia que o pintor está vendo de uma forma, a luz está de um jeito e no outro dia outro. Então, muito interessante quantos estudos ele fez também da ponte japonesa. E, por último, esta obra aqui de Monet, Cais do Louvre, Paris. Então, nós podemos ver aqui que a maior parte desta pintura é uma paisagem construída ou cultural, onde nós vemos o cais da cidade do Louvre, em Paris. O cais é onde se tem a chegança dos barcos e as pessoas, os cavalos puxando as charretes. Nós temos também os prédios, a cidade ao fundo, o rio, algumas árvores, conseguimos ver entre as árvores as pontes. Então, muito interessante esta plasticidade de Monet. Ora ele pinta uma paisagem natural, ora ele pinta uma paisagem construída. Mas se na Europa nós temos Monet, no Brasil e aqui em Santa Catarina, mais precisamente em Tubarão, nós temos um artista incrível também, que é Willy Zumblick. Ele também se inspirava em paisagens naturais, em paisagens construídas para fazer as suas obras de arte. Eu escolhi 2, vejam só. Esta aqui é uma pintura da cidade de Tubarão. Ele fez ainda quando criança e nós conseguimos ver o rio, um barco no rio, nós conseguimos ver a margem com as plantas, com árvores e atrás a cidade de Tubarão. Esta igreja que está ali é a antiga catedral, que não existe mais, agora existe uma outra catedral. Será que vocês reconhecem essa paisagem aonde está na cidade de Tubarão? Muito legal a perspectiva que Zumblick trouxe. Depois ele foi crescendo e foi aprimorando a sua pintura, foi se inspirando em pessoas, em personagens e vários lugares. E ele fez uma pintura inspirada na paisagem natural. Vejam só, esta pintura aqui com 2 árvores de folhas bem amarelas, lembrando o outono. Nós conseguimos ver atrás outras árvores, vemos umas folhagens verdes e o solo com essas folhas, parecem que caíram das árvores. Temos algumas folhas mais amarronzadas, conseguimos ver um pouco da grama
Super legal também como o Zumblick se inspirava na paisagem natural. A filha dele, a Elisa Zumblick, uma vez me contou que quando ela era criança, ele fazia assim, ó. Ele trabalhava na relojoaria durante a semana. E no final de semana, às vezes de domingo, ele colocava todo mundo dentro do carro, pegava o seu cavalete, pegava os seus pincéis, pegava o seu quadro, colocava toda a família dentro do carro, a sua mulher e os seus filhos, e eles escolhiam um lugar na margem do rio Tubarão para ele ficar pintando. Então as crianças ficavam brincando, ficavam fazendo piquenique e ele ficava ali também na paisagem natural se inspirando para fazer a sua obra de arte. Muito legal! E ainda, quem quiser, quando a pandemia passar, pode estar conhecendo o Centro de Cultura Willy Zumblick, que fica no centro da cidade de Tubarão. Agora que nós já aprendemos o que é paisagem natural e o que é paisagem construída ou cultural, vamos para a nossa atividade do dia? Vamos para a página 306, exercício 1. Tempo para ler, interpretar e responder. Hora da correção. As pinturas de paisagens naturais podem retratar A. Cidades, B. Estradas, C. Florestas, D. Monumentos. A resposta correta é letra C. Florestas. Vamos para a nossa próxima atividade. Página 307, exercício 2. Procurem em revistas, livros ou internet duas imagens, uma de paisagem natural e outra de paisagem cultural. Façam um exercício de observação atendo-se aos detalhes de cada imagem. Depois, desenhe-as e pinte-as no quadro. Muito bem, você vai procurar duas imagens. Uma imagem de paisagem natural, aquela que tem flores, florestas, rios, paisagens, o mar, o sol, e a outra que tem a paisagem construída, que pode ter algum elemento da natureza, mas ela também vai ter partes construídas, como prédios, casas, pontes, monumentos. Podem escolher essas imagens, vocês podem observar e depois você pode fazer um desenho. Em cima você faz a paisagem natural e embaixo você faz a paisagem construída ou cultural. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar na ferramenta Professor Tutor. E quem quiser pode estar postando no espaço Exposição. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um grande beijo, até a próxima e tchau, tchau!